Bom dia. Sempre me perguntam qual o império mais glorioso, se foi Portugal ou se foi Espanha. Essa pergunta é difícil e eu vou falar, então, comentar sobre os valores do Império Colonial Português e os valores do Império Colonial Espanhol, rapidamente. O Império Colonial Português vai carregar duas glórias para sempre. A primeira glória é a de ter sido o iniciador das grandes navegações, que foi uma glória ímpar, foi uma das aventuras mais espetaculares da história da humanidade, que rompeu os horizontes limitados da Europa, principalmente naquele contexto, né? A Europa estava com uma crise atrás da outra, o catolicismo no mundo se restringia a determinados países da Europa, não todos, já havia acontecido o grande cisma do Oriente, então boa parte do mundo grego havia se separado de Roma, então os horizontes da fé católica estavam limitados e Portugal propiciou o aumento desses horizontes para novos locais como a África subsaariana, as Américas, a Índia, Sudeste Asiático, Extremo Oriente, Oceania. Então, Portugal propiciou a abertura de novos horizontes do ponto de vista religioso, mesmo do ponto de vista assim, humano, material. Portugal rompeu o monopólio das especiarias feito pelos mouros durante séculos, né? As especiarias que vinham do Oriente em direção à Europa tinham que passar obrigatoriamente pelos mouros. Portugal deu um olé, por assim dizer, e foi buscar lá na fonte. E esse rompimento de especiarias, que hoje nós não damos mais valor, mas na época foi uma coisa completamente impressionante, né? Ir buscar as especiarias na fonte, rompendo o monopólio de séculos dos mouros. Foi um grande feito lusitano. Fora a tecnologia das caravelas, a tecnologia do astrolábio, do noturlábio, de saber navegar a bolina, de ter sido a primeira nação na história a conseguir navegar em alto mar sem referência na terra, ou seja, sem navegar por cabotagem, de se orientar totalmente por estrelas, de pegar qualquer ponto do globo, saber ir e voltar. Esse feito náutico português foi inacreditável, foi realmente impressionante. Nós não damos mais o valor a isso, mas na época se deu. Conseguir romper a lenda do Atlântico, que seria impossível ser navegado a oeste e a sul, né? O sul seria o sul do Cabo Bojador. Portugal rompeu com esse mito que durava mais de 1000 anos, que árabes e outros europeus achavam que era impossível navegar. Portugal foi lá e rompeu esse mito com grande tecnologia. Então esse feito das grandes navegações, de estabelecer contatos com povos distantes, fazer contatos culturais, econômicos, religiosos com povos distantes, quem começou isso foi Portugal. Então Portugal vai carregar essa glória para todo o sempre. A ponto, né, de um grande historiador indiano, cujo nome esqueci, falando que Vasco da Gama inaugurou o que foi chamado de a era de Vasco da Gama nas relações entre os povos, né, pensando principalmente ele, que era indiano, na Índia com o resto do mundo. Então essa glória das navegações, que eu não me canso de elogiar, quer pelos avanços tecnológicos que eu acabei de citar, quer pelo que propiciou do ponto de vista religioso, comercial e cultural, realmente essa é uma glória que Portugal vai carregar para sempre. Outra glória de Portugal, pouco comentada, é a glória dos mártires, né? Então Portugal, com a sua atividade missionária, foi a nação que mais propiciou mártires depois do Império Romano, graças principalmente aos mártires do Japão, mas também houve mártires no Vietnã, mártires na China, mártires na África Oriental, Ocidental, mártires na Etiópia, mártires no Brasil, até mesmo mártires em alto mar, né? Então Portugal propiciou mártires em vários locais do globo, em grande quantidade, em vários momentos. E esses mártires que estão no céu devem isso a Portugal. Então, essa é outra glória que Portugal vai carregar para sempre. A glória de ter provocado martírios em lugares tão distantes e em grande quantidade, só superada pelo tempo do Império Romano. Então, esses são os dois grandes destaques do Império Colonial Lusitano. Em relação ao Império Espanhol,
a grande glória da Espanha, né, em geral, é as batalhas espetaculares, né? Tem uma unidade na Espanha, pouco comentada, né, que é a unidade das vitórias, tanto do heroísmo em batalha, tanto na vitória como na derrota, da honra na batalha, de saber lutar, de ter tido vitórias espetaculares, de ter sabido combater mesmo quando perde. É uma coisa assim esplêndida que a Espanha não consegue, acho que nenhum outro povo consegue ombrear com a Espanha disso. Então assim é uma unidade desde Covadonga até Krasnibor, que foi a batalha da Divisão Azul, que foi quando a Divisão Azul lutou lá no cerco em Stalingrado. Quer dizer, eu não estou defendendo a Divisão Azul por ter lutado do lado dos neonazistas, longe disso, só estou dando um valor da resistência militar deles. Então eles têm uma unidade militar impressionante, que passa pelo Gran Capitán, passa por Bobadilla, passa por Blas de Lezo, passa pelos últimos de Filipinas. Então, é um colosso. E entre nessa campanha militar, entra uma das conquistas mais espetaculares da história da humanidade, que foi a conquista do Império Mexica, né, dos aztecas. Então, a conquista que Cortés fez no México foi inacreditável. Ele chegou com menos de 1.000 homens, algo entre 500 e... algum número entre 500 e 1.000, talvez 800 pessoas com ele, e consegue conquistar um império que tinha 8 milhões de habitantes, organizado, né? Que dominava vastas regiões lá no meio do México, e conseguiu derrotar esse império. Foi um dos feitos militares mais espetaculares da história. E se não fosse ainda essa conquista militar ser espetacular, os espanhóis fizeram uma conquista espiritual realmente inacreditável, porque os aztecas eram o império mais do mal que havia, né? O império que mais praticou sacrifício humano na história da humanidade que se tem notícia. E converter aquele povo em pouco tempo em um povo católico realmente é inacreditável. Hoje teve uma ação sobrenatural por causa da aparição de Nossa Senhora, né, em Guadalupe, mas ela só pôde aparecer porque os espanhóis lá estavam. Então, realmente foi um feito assim inacreditável. Não se tem notícia na história da humanidade de uma conversão de um povo que saiu da mais profunda barbárie e sujeira para o catolicismo em tão pouco tempo, né? Se construiu uma civilização mergulhada na lama, no esgoto, para algo civilizado, onde se desenvolveu o barroco, onde teve universidade, onde teve hospital, onde se desenvolveu a grande cidade do Novo Mundo, que foi a cidade do México, feita sob Tenochtitlan. Então, realmente, o feito da Espanha no México é notável. É o grande símbolo das colonizações, realmente, é o México. Não tem outro. E ali o México na época era chamado de Nova Espanha, cujos domínios iam até as Filipinas. E aí era a colônia de longe, a colônia mais poderosa do mundo, era a Nova Espanha. Claro, era um colosso em termos de força, de pujança cultural e mesmo econômico. O peso da Nova Espanha, a moeda corrente, circulou no norte, na região dos Estados Unidos, circulou na China. Então, realmente era uma moeda de valor, e havia universidades, havia o barroco, conforme eu falei, havia música muito desenvolvida, havia desenvolvimento na literatura, na pintura. Então, a Nova Espanha não encontra paralelo em nenhuma outra colônia que já existiu. E essa glória pertence à Espanha. Infelizmente, né, o Cortés é chamado hoje de assassino, criminoso, sei lá do que, mas o título correto dele é o libertador, né, que ele libertou aquele povo do mal. Então, a grande glória da Espanha é o México. A grande glória da Espanha são as 3 conquistas, né? Conquista militar, conquista espiritual e conquista administrativa, que conseguiu estabelecer, né, uma sociedade organizada em vários sentidos, jurídico, administrativo e legislativo, numa região que era onde vigorava o mal mais impressionante que tinha, que era do Império Azteca. Bom, essa então acho que são as 2 características desses 2 grandes impérios fascinantes, que são complementares, né? Portugal com a glória das navegações e dos mártires, e a Espanha com a glória da Nova Espanha.
E lembrando a todos, eu farei a Semana Impérios Coloniais, nos dias 28, 29 e 30 de março. A primeira live, será tudo em formato de live, será sobre Te ensinaram tudo errado sobre a colonização. Nessa live eu vou falar sobre colônia de exploração e de povoamento, que é o grande mito que eu estou combatendo, as colonizações protestantes, o mito do bom selvagem, a pirataria, a escravidão, e também vou falar das consequências nefastas de nós, eu também fui enganado, né, por essas mentiras, né, causado também, aí pensando não só em nós mesmos que fomos enganados, mas também nos nossos filhos, né, para evitar eles serem enganados nesses mitos e abordar também as consequências nefastas que são mais graves do que parece. Na segunda live, eu falarei sobre Aprenda sobre a verdadeira colonização, e nele eu pautarei a pauta será sobre o real intuito da colonização e a colonização católica, né? Falando de Espanha, Portugal principalmente, mas também um pouco da França e da Itália. E a terceira e última será sobre a real importância da colonização. Farei o arremate final das consequências práticas que esse conhecimento terá na nossa vida e também na nossa família. Então, para participar, é só clicar no link abaixo, se inscrever na Semana Impérios Coloniais e entrar no nosso grupo do WhatsApp. Não perca essa oportunidade. Muito obrigado. Bom, se você gostou desse nosso vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal e nos siga no Instagram. Muito obrigado.